Beleza. Bem vai, de E boa. aí eu quero entender, como é que você foi parar na harmonização? Muita coisa Porque eu sei que aconteceu. aconteceu um negócio doido aí. Eu sempre fui muito precoce na minha vida, tá? Isso é muito interessante. Porque como eu fui criada com as minhas irmãs que são bem mais velhas que eu, mentalmente isso me acelerou muito. Então eu tinha 10 anos, se você conversasse comigo, você ia achar que eu tinha 20 de cabeça, assim. Eu sempre falo que eu, criancinha, eu escutava Marisa Monte. O meu quadro musical é muito antigo, assim. Eu sei todas as músicas antigas que você possa imaginar, fora da minha geração. Foi a minha criação. E que eu passei por muita coisa muito jovem. Por exemplo, eu sou mergulhadora, né? Eu hoje não exerço mais. Sério? Mas como eu Aquela tinha... carteirinha tu tem? Tinha tudo isso. Meu pai fazia caça submarina. E aí eu ia com ele pescar, né? Várias coisas. E eu criei o hábito do mergulho. A gente tinha casa em Angra quando eu era mais novinha, então eu ia sempre pra lá pra passar férias. E isso fez parte da minha rotina há muitos anos. E aí eu com 15, eu sempre fui muito desenrolada. Eu com 13 para 14 anos comecei a trabalhar com a minha irmã, mais velha, que trabalhava com produção de moda. Olha só. Quantos anos ela tem? Ela tem hoje 43. Então são 12 anos. 12 anos, 43, isso. E eu comecei como assistente dela e já, a partir desse momento, eu já não pedia mais dinheiro à minha mãe. Olha que loucura. Já novinha assim, tá? Então, eu já tinha na minha cabeça que eu peguei o gosto eu ganhava R$50, sabe assim? R$50 era meu dinheiro da semana inteira. E era então, grana naquela era época? grana, e aí a minha irmã me pagava sempre uma assistência ou outra, assim, que eu fazia com ela. E eu já no ensino médio, porque eu sou um ano adiantado, eu terminei a escola com 17 anos. E olha só, eu estudava, e eu muito desenrolada, eu consegui um estágio na UERJ de Biologia Marinha, porque eu queria, na época, ser bióloga. Caraca. E eu muito desenrolada, meu professor de biologia na escola, ele era francês, e ele vendo que eu era muito comunicativa e gostava da parte de biologia marinha. Aí ele falou assim, Natália, vamos comigo na UERJ, que eu quero te apresentar um cara. Aí eu, lógico. Liguei pra minha mãe, posso ir pra UERJ? Na época peguei o ônibus 241, que eu morava na freguesia, desci lá na UERJ e fui. No Maracanã. Ali, andando. A UERJ, sabe aquele polo azul? Tem a UERJ em si, tem atrás um prédiozinho azul. Prédiozinho, Eu não sei como é hoje em dia, mas antigamente aquele prédio era só de biologia. Então era bem legal, assim, era bem dividido. E eu chegando lá, era um laboratório mesmo, fui apresentada ao dono ali daquele espaço, eu esqueci o nome dele agora, mas era americano, ele era especialista em tubarão, e eu estudava baleia, e me deu uma neurose, que eu falei, quero me juntar com esse cara, não sei o quê. Eu sei que o cara gostou de mim. Ele falou assim, ó, você tem 15 anos, 16, sei lá, 16. Você não pode estagiar, eu te matriculando, você tá na escola. Mas você pode como fazer um estágio aqui, porque você entrando pra faculdade, você vai ter o estágio assinado. E eu queria ser bióloga. Eu falei, é óbvio que eu vou assinar. O que era maravilhoso, porque eu já tinha passado em biologia na escola, porque eu, espertamente, fui na diretora e falei, você não quer ter uma aluna sua estagiando na UERJ com 15 anos? Caraca! Então você tem que me passar em biologia. Técnica de negociação com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. E eu consegui, tá? Maneiro. Eu consegui, porque eu perdi a hora. Eu tinha que sair da escola, eu acho que antigamente ficava na escola horas, né? Eu lembro que eu tinha que sair da escola 2 horas antes, toda sexta-feira. Pra poder chegar lá. Pra poder ir pra UERJ. E aí eu consegui essa negociação na escola. Então saía da escola direto, almoçava na escola, pegava o 241 e ia pra UERJ. Toda sexta-feira. Fiquei assim uns 2 anos. Caraca. A UERJ tem campus em Ilha Grande até, então eu viajava pra Ilha Grande, pra mergulho, pra pesquisa. Era bem legal. Que maneiro. Parei quando eu vi que não dava, que a galera... Mas aí então tu não entrou na faculdade logo depois? Não entrei, porque logo depois aí eu casei, entendeu? Você casou com quantos anos? Com 19. Caraca, muito nova. Sendo que nesse período eu estagiava e comecei a trabalhar muito com a minha irmã e ainda fazia figuração de madrugada. Carol Ramiro, sabe a Carol Ramiro? Sei quem é. Encontrei com ela direto em figuração noturna, a gente fazia adolescente. Sério? Pra ganhar também R$50, tá? Aqui Meu a gente Deus. empreende. Gente, A gente empreende, sério. que loucura. Ainda fazia figuração. E tinha vezes que eu virava a madrugada fazendo figuração pra ir 7 horas da manhã pra escola. Nesse nível. Ou seja, olha, a pessoa olha assim, Nesse nível. vê no Instagram, essa cara de rica, Nesse essa nível. cara de mulher chique. Tem uma bagagem. Mas tem uma bagagem lá da freguesia. Lá da freguesia. Muita coisa eu não precisava passar. Sim. Mas eu tinha na minha mentalidade de que eu necessitava.
eu queria, sabe, assim. Viver E aí, aquilo. aí a minha irmã começou a ir para um outro polo na produção, e aí uns trabalhos que eu era assistente, ela já me colocou de frente. Então tem o PH, que foi meu chefe anos, que é um fotógrafo que trabalhou com a gente muito tempo, que foi um pai para mim, porque entrou muito num período da separação dos meus pais, e que todo mundo perde um pouco a cabeça, então eu Sim. perdi um pouco a cabeça também. Como eu era muito assim pra frente, adulta, né, na Madura. minha mentalidade, eu tinha 16 anos, mas eu me achava com quase 30, entendeu? Porque já tinha meu dinheirinho, obviamente minha mãe me ajudava, não dava, mas assim, eu já fazia as minhas coisas com meu dinheirinho, entendeu? Tinha sua independência. Aí com 17 anos acabei a escola e aí fui fazer, olha só, aí mudei total, fui fazer curso de extensão de jornalismo esportivo. Por quê? Acho que é por isso que eu descobri um pouco da oratória aí. Aham. Porque eu gostava da comunicação. E na época estava muito em alta você ser jornalista esportiva. Tava muito legal ser isso. Eu falava, quero ser isso. Quero ser isso. Foi assim, quero ser isso. 17 para 18 anos. 17 para 18 Isso anos. que ano, mais ou Na menos? faixa. Era faixa. aquela faixa. Faixa? Isso. Sei qual é. 17, porra, gente, soma aí, eu não sei Peraí, matemática, 17. Você tem quase a minha idade. Soma aí. 2008. não. Isso aí. Não, 2008? É, pô, 792. 9,2. Então foi 2010. 2010. 2010. Maneiro. 2010. Já- É isso. E aí, nessa época, você começou. Mas não chegou a cursar. Não, eu fiz um período. Fez um período? Eu tenho porque eu fiz o de extensão. Antes de eu ir para graduação, Tipo um tecnólogo, assim. o extensão, que era alguns meses na época. E eu tenho certificado disso. Fiz aula com o Carlos Gil, tem o Fábio do esporte também, que eu esqueci o sobrenome Fábio dele. Azevedo? Fábio Azevedo, Meu me deu amigo. aula. Me Meu deu amigo, aula. vem aqui várias vezes. Me Vem deu aqui no aula História na Sempre. época da extensão da faixa. Quando você falou da faixa, eu pensei, eu falei, cara, o Fábio deu aula. porque- Uma coisa importante também. Eu falo, cara, as coisas acontecem comigo naturalmente. Lembra do rock bola, que é pop Rock, bola sim, hoje? Sim. Quando Que era eu programa fui. de rádio, né? Era na rádio, que era muito legal. Eu fiquei um período acompanhando eles para aprender a rádio. E eu ficava com o Tavares, que eu sou flamenguista, ele era flamenguista. E eu ajudava ele a Tipo falar. uma setorista, assim. E eu ajudava ele a falar na rádio sobre o Flamengo também. Caraca. Eu não ganhava nada. Mas Ali eu ia pra é a sua aprender. primeira vez no podcast? Segunda. Ah, tá. Porque tu tá muito solta. É que eu sou assim mesmo. Tá bem à vontade. Eu sou assim mesmo. maneiro, É, maneiro. e Beleza. foi assim. Aí isso lá com os seus 17 anos, você É. acabou não entrando na faculdade e casou. Pouco tempo depois comecei a namorar o pai da minha filha. Uhum. E foram muitos anos juntos, assim. Ficaram quanto tempo? Eu agora em tese não sei, assim, mas se eu terminei com 26, vem aí. É um período. Dos 18 a 26. Um período. Bastante tempo. E que foi um polo muito importante da construção familiar, né? Porque. Outra coisa importante. Conta. Quando eu tava namorando com ele, me surgiu uma oportunidade de fazer um teste pro Faustão. Uhum. E eu passei Passei. Sério? pra trabalhar no Faustão. E aí, eu lembro que na época o Silvão, que era o coreógrafo de lá, falava assim pra mim: eu quero que você venha. Porque Pra até ser então. tipo uma bailarina, uma Eu dançarina? não sou bailarina, Eu né? preciso te perguntar. Mas é. a proposta era que eu começasse, talvez, no balé, mas que eles queriam que eu fosse pra tipo uma Nakamura da vida, de merchan. Merchan. E eu era muito novinha, de fato, assim. Fiquei bem na TV pra eles e eles acharam que precisava de mim ali naquele momento. E aí, a minha cabeça tava muito na construção familiar. Eu tava muito, muito pegada a isso. E aí, eu lembro que o avô da minha filha, né? Sogro se fala sogro pra Eu sempre, acho que sogro né? é pra sempre. Sogro, e sogra, e ele foi um paizão pra mim, até hoje. Ele falou assim pra mim: aceita, você tem que ir. E aí o pai da minha filha foi contra, tipo, isso sou eu. Que eu já viajo muito, eu preciso de você, não sei o quê. E isso Mas foi. você já era mãe nessa época? Não. Não, ainda não. Ainda não. E aí eu neguei pra construir minha família. Então, a partir desse bloco que eu neguei o Faustão, eu casei mesmo. A Laura nasceu logo depois e aí construímos ali nosso alicerce, que também no caso era eu abandonar um pouco de tudo e viver ser em função da minha filha, da minha família.